mundo diz que você é forte. Sua família diz, seus amigos dizem, talvez até ele diga para você. Você é guerreira, você aguenta tudo, você é incrível. Mas quando foi a última vez que alguém perguntou como você estava de verdade? Não o tá tudo bem, assim de passagem, mas a pergunta real, aquela que espera a resposta. Porque existe uma solidão muito específica para a mulher que todo mundo admira. Ela resolve, ela sustenta, ela aparece, mas ninguém vê o que acontece quando ela fecha a porta do banheiro e finalmente fica sozinha. Hoje eu quero falar com essa mulher, não a guerreira, não a forte, aquela que está cansada. E talvez esse seja o vídeo mais importante que você vai assistir hoje. Porque às vezes a gente precisa ouvir que ser forte o tempo todo, o tempo inteiro, também adoece. Existe um mito muito perigoso que a gente aprende desde menininha. O mito de que a mulher aguenta e aguenta tudo. Você viu isso na sua mãe, não viu? Na sua avó, talvez? Em alguma mulher que você sempre admirou. Aqui ficou, aqui suportou, aqui não desistiu. E a gente cresce achando que isso é amor, é lindo, é louvável. Claro que isso é caráter, que isso é ter fé, mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ela nunca tenha sido feita para você. E o custo? Qual o custo emocional de ser tão forte a todo tempo? Porque eu conheço mulheres que sustentaram essas casas inteiras. Emocional, financeira, espiritualmente, que acordaram cedo, que deitaram tarde, que não falaram, que não pararam e um dia olharam para o espelho e não se reconheceram. Não sabiam mais quem é que estava ali do outro lado. Eu fui essa mulher, a irmã mais velha, a que aprende cedo a segurar tudo, a que amadurece antes da hora. E quando eu entrei no casamento com o Júnior, eu trouxe comigo anos de treino de sobrevivência. Eu não sabia receber, eu sabia aguentar. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem aguenta continua de pé, mas vai se esvaziando por dentro. E sabe o que é mais cruel nessa dinâmica toda? É quando a mulher finalmente pede ajuda. O mundo não sabe como lidar com isso, porque todo mundo estava acostumado a ver a versão forte desta mulher. E quando ela fraqueja, logo vem o comentário. Oxe, mas você sempre deu conta de tudo. Você é forte, você passa por isso. Imagine se fosse eu. E aquela mulher aprende mais uma vez que ela não tem espaço para ser humana. Ela tem que ser a estrutura. E aqui mora uma das raízes da codependência que pouca gente vê. Não é só sobre salvar o outro, é sobre ter aprendido que o seu valor está no que você faz pelo outro. E quando você para de fazer, sente que deixa de valer. E isso é muito profundo e é perigoso, porque aí o cuidar do outro não é mais amor, é prova de existência. E você começa a precisar ser necessária. Precisa resolver, precisa ser insubstituível. Ninguém faz como você. Porque no fundo existe uma pergunta que assusta. Se eu parar de sustentar tudo, alguém ainda vai me querer? E eu preciso te dizer algo com todo o amor deste mundo. Força que não tem limite não é uma virtude. É um adoecimento com outro nome. Porque a mulher que nunca para, ela nunca processa. E o que não é processado, ele vai acumulando. Vai acumulando na ansiedade, no corpo, na raiva que aparece momentaneamente, assim, sem avisar, no choro que vem do nada, no cansaço que não passa nem depois de dormir uma noite inteira. E talvez você já esteja vivendo isso. Talvez você já esteja no limite. E ainda assim está tentando parecer que está tudo bem. Porque soltar parece egoísmo, porque parar parece abandono e porque pedir ajuda parece fraqueza, não é? Mas eu preciso que você escute isso. Pedir ajuda não é fraqueza,
É um ato mais corajoso de uma mulher que sempre foi forte. Existe uma cena que ficou marcada na minha memória. Um dia eu estava exausta. Não do tipo físico que você dorme e passa, do tipo da alma que pede socorro. E alguém me perguntou: mas e você, Elisa? Como é que você está? Meu Deus, eu não soube responder. Porque fazia tanto tempo que ninguém me perguntava que eu tinha parado de me perguntar. E foi aí que algo começou e mudou dentro de mim. Não uma solução, mas uma pergunta. Quando foi a última vez que eu cuidei de mim? Do mesmo jeito que eu cuido de todo mundo. E essa pergunta mudou a direção da minha vida por completo. Não de um dia para o outro, lógico, é um processo, mas como uma semente. E quando você começa a se ver como alguém que também merece cuidado, tudo começa a mudar. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito para você. Como você está? De verdade. Não precisa responder bonito. Não precisa estar bem, só precisa ser honesta consigo mesma. Escreve aqui nos comentários: eu também preciso de cuidado. Porque talvez seja o primeiro passo que você dê, o primeiro momento em que você para de olhar só para a dor do outro e permite olhar para a sua dor. Olá, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e independência emocional. E eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vício ou compulsão dos seus maridos ou filhos. E claro, até o próximo vídeo. Mas lembre-se, você não nasceu para ser a estrutura do mundo enquanto desmorona por dentro. Você nasceu para ser brava.